Boa noite a todos. Estamos dando prosseguimento à terceira semana de desenvolvimento de águas abertas, dia 17/6/2022, sexta-feira. Palestra número 4. Ações da equipe multidisciplinar no pré e pós-prova de águas abertas das seleções. Palestrante, Antônio Ulisses de Souza Júnior. Agradecemos a direção de Desportos Aquáticos, CBDA, na pessoa do presidente Luiz Fernando Coelho e do vice-presidente Renato Cordani. Agradecemos também ao Comitê Olímpico do Brasil, COB, ao apoio às ações para o alto rendimento e para o desenvolvimento das águas abertas. Nosso palestrante de hoje é graduado em Educação Física, tem especialização em treinamento desportivo, especialização em Fisiologia e Biomecânica Humana 2000. Desculpa, deve ser Fisiologia, que teve um probleminha aqui na escrita. Especialização em Nutrição e Exercícios Físicos, mestre em Biotecnologia, Nanotecnologia, professor efetivo do Instituto Federal do Ceará, pesquisador do Instituto Federal do Ceará, coordenador de curso superior, pesquisador da rede SEDES, líder do grupo de pesquisa em gestão desportiva e de lazer do Instituto Federal do Ceará, autor e organizador de livros e cartilhas, membro da Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos Incentivados do Ceará, membro da ASCA, American Swimming Coach Association, técnico de várias seleções brasileiras de natação e triatlo, ex-atleta de natação e polo aquático, e faz parte também como membro do Conselho Consultivo das Águas Abertas e também da Multidisciplinar. Com a palavra, Ulisses. Boa noite a todos e a todas. Vou estar subindo aqui o material para a gente poder dialogar. Mais uma vez, boa noite. É muito bom fazer parte dessa equipe. E hoje a gente vai estar dialogando um pouco sobre as ações da equipe multidisciplinar no pré e pós-prova de atletas das águas abertas, né, das seleções, e também de algumas ações que nós estamos realizando, né, dizendo que a equipe multidisciplinar já existia, né, e daí o Sérgio me fez o convite, montamos vários projetos, montamos várias ideias, tudo baseado em cima do que os treinadores haviam falado nas suas palestras da primeira semana de desenvolvimento das águas abertas. Então, tudo que a gente está fazendo é em cima das necessidades e algo que os treinadores falaram durante as primeiras semanas de desenvolvimento das águas abertas. Então, a nossa intenção é apenas ter itens, ter avaliações para, juntamente com os treinadores, poder estar desenvolvendo um melhor caminho desses atletas, né? E isso a gente tem conseguido. Como o Sérgio já bem fala, nós temos 2 medalhas olímpicas, porém, nós não tínhamos nada escrito. Então, agora nós temos muita coisa, muitas coisas coletadas desses atletas. A gente acompanha esses atletas a cada competição, a cada resultado, a cada momento deles nós estamos acompanhando, e a gente se tornou praticamente uma família, né? Então, isso é muito importante porque a união faz com que a gente possa ter essa confiança dos atletas e, consequentemente, poder ter um resultado maior. Gostaria de agradecer também ao Conselho Consultivo, como o Sérgio fala, nada que a gente faz com um pensamento, tudo a gente coloca no Conselho Consultivo, para que o Conselho Consultivo ele possa pensar, analisar, corrigir, e aí a gente vai discutir. Então, gostaria de agradecer o Sérgio, né, a Íbia, o Kiko, a Ione, o Monteirinho e a Valéria, né? Essas pessoas fazem parte do Conselho Consultivo. E, como eu disse, tudo que a gente faz, a gente procura discutir para que saia o melhor. A equipe multidisciplinar ela já existia também, já havia um projeto
com 70 crianças que já eram acompanhadas, mas aí eu fui convidado para a equipe multidisciplinar. Então, gostaria também de agradecer o Dr. Blanco, né, o nosso líder, a pessoa mais experiente, a pessoa que nos orienta, a pessoa que temos um diálogo muito aberto sobre tudo que acontece. Jorginho, que é o nosso fisioterapeuta, né? Então, o Jorginho entrou na equipe multidisciplinar no Sul-Americano, foi para o Sul-Americano com a gente, e hoje a gente desenvolve um trabalho, a gente procura passar para os atletas, criando os aplicativos, colocando para os atletas, dialogando, né? E isso é muito bacana. Então, o Jorginho Luara, que é a nossa psicóloga, tem acompanhado, tem trazido várias ideias para o acompanhamento, mas a gente sabe que unir uma equipe multidisciplinar em um evento é um pouco oneroso. Doutor José Newton, né, que também é outro grande experiente, nosso biomecânico, que está vindo aí com várias ideias e a gente espera o mais rápido possível, mais próximo, a gente está colocando as avaliações na qual ele já nos passou para que nós possamos estar avaliando ainda mais esses atletas. Glauber, né, que também está com a gente aí, fez agora um trabalho lá em Nema com a parte de urina, que o Jorginho tinha feito lá no Sul-Americano. O Michel, né, aqui do Ceará, meu amigo, que está comigo, vai estar comigo agora aqui na qualificação, dos alunos das universidades e também das avaliações dos atletas. Então, no dia da competição propriamente dita, ele vai assumir a parte que o fazia e faço ainda. E eu vou estar assumindo a parte de glicose e lactato. A doutora Viviane Motti também, que está junto conosco aqui, né? Doutora Viviane Motti, que foi uma excelente nadadora, e agora ela faz parte da equipe também multidisciplinar, médica, né? Também a equipe de perfil. Então, nós tínhamos um sonho, que era traçar um perfil desses nossos atletas. Então, hoje nós já temos vários dados desses atletas, a gente já conhece cada um desses atletas, a gente já sabe mais ou menos de cada um desses atletas, tanto quando eles atuam na piscina, como também no mar. Então, a gente criou um conselho do perfil do atleta. Doutor Blanco, né? Doutor Blanco é o nosso médico, então também, hoje a gente viaja com o nosso médico, né? Com o nosso material. Então, para o Sul-Americano, a gente já comprou todo o medicamento, hoje a gente já tem tudo isso, e doutor Blanco é o nosso médico. Doutor José Nilton, né, na biomecânica, então a gente já está montando esse perfil através de pontuação, que quando tiver tudo ok, a gente vai estar divulgando. Doutora Luara, né, a gente sabe que é importante, né, em algumas avaliações que a gente faz, e quando a gente está diante do treinador e da atleta, a gente escuta muito das atletas dizendo assim, eu estava muito nervosa nessa prova, né, eu estava muito inquieta, então automaticamente a gente sabe que interfere. E a doutora Luara, ela está para nos ajudar nessa parte. E o Jorginho na fisioterapia. Então, a gente já detectou muita coisa, muito atleta com encurtamento, muito atleta que um lado é legal, o outro lado é muito encurtado. Então, a gente procura unir e ver o que a gente pode fazer. Também na equipe multidisciplinar, esqueci de falar do doutor Moisés, que é um nutricionista. Então, o doutor Moisés já trabalha, é um baiano, já trabalha com muitos atletas, e ele vem somar, cheio de ideias, para somar, para que a gente possa estar direcionando ainda mais os nossos atletas, né? Os nossos futuros atletas olímpicos. E com isso, a gente só tem que agradecer a toda essa equipe. Então, como o Sérgio sempre fala, não é o pensamento só de uma pessoa. Né? Para trabalhar com o COB, né? A gente trabalha diretamente com o COB, e a gente tem que estar sempre apresentando os projetos, comprovando. Então, assim, muitas vezes, as pessoas que não estão no dia a dia, elas não compreendem, né? Mas o dia, né, nós não temos dia nem horário para estarmos reunidos. Então, pode ser domingo, 5 horas, 6 horas da manhã, 7 horas, a qualquer momento nós estamos prontos a responder às dúvidas do COB, trabalhar pelas águas abertas. Aqui foi a nossa partida para o Sul-Americano. Então, cada seleção que sai é uma seleção que a gente tem muito trabalho, que a gente vai buscando sempre tudo, é muita coisa. Em um período
super difícil, que foi um período de pandemia, onde nós tivemos várias reuniões com o COB, falando de comportamento, procedimentos. Nós tínhamos vários procedimentos para poder executar essa viagem, uma viagem cara, uma viagem que demorou muito, e em um momento muito difícil, e que nós já tínhamos exemplos de seleções anteriores que alguns atletas adquiriram Covid. Então, a gente tinha que tomar um cuidado muito grande, porque a gente estava viajando com adolescentes, né? Então, documentação, viagem, logística, tudo isso. E essa seleção, ela, ao chegar lá em São Paulo, a gente já começou a criar um clima de família, né? Então, nós estávamos todos ali, um cuidando do outro. Foi uma viagem muito bacana. O Brasil nunca havia sido campeão sul-americano nesse formato, e a gente queria ser campeão brasileiro, campeão sul-americano, a gente queria trazer para cá, mas nós estávamos com uma equipe que não tinha muita experiência internacional, né? Então, nós tínhamos aí o Kiko, que viajou como árbitro, né? Então, foi um cara que foi primordial aí, foi super importante nessa nossa vitória, porque era ele que falava mais ou menos como que estava o marco, o que ia acontecer. Doutor Blanco, nosso médico, então nós viajamos, ficamos todos juntos, a gente já não viajou com um médico de uma delegação, né, um médico que não tinha um conhecimento nas águas abertas, mas viajamos com um técnico super experiente nas águas abertas. Jorginho, que fisioterapia, né, cheio de ideias também, um cara super humilde, um cara super profissional. Ficamos juntos, eu, doutor Jorginho e doutor Blanco no mesmo quarto, onde nós fazíamos as avaliações, e viajamos com dois técnicos, né? Fábio Lima e a Luísa, né? Dois técnicos que tinham, sim, experiência, foram atletas, haviam nadado sul-americano, e também com a Bia, né? A treinadora, que foi como chefe, coordenadora técnica. Então, assim, essa equipe basicamente se tornou uma família, porque eram 6 homens e 6 mulheres. Então, foi uma viagem muito bacana, uma viagem de aprendizagem, porque nós treinávamos numa piscina de bolha, nós não podíamos sair lá do hotel onde nós estávamos. A alimentação era uma alimentação que não tinha, muitas vezes, a quantidade, né, e a qualidade na qual nossos atletas... A alimentação começou a ficar bacana, mas a gente teve alguns problemas de início. Então, a gente tem que ver que nem sempre eu vou estar defendendo a seleção e vou chegar no canto e a alimentação vai ser aquela que eu estou acostumado na minha casa, que eu desejo, né? Então, a gente tem algumas especificidades que acontecem nas viagens, e a gente tinha toda essa missão de chefiar essa delegação e tentar buscar a todo momento trazer esse título, né? Uma zona de tsunami, uma prova super difícil, porque os atletas tinham que nadar com neoprene, a temperatura muito baixa e muitas ondas, né? Então, a gente teve que trabalhar muito unido, né? E fomos bastante unidos no Clube de Regatas de Lima, e isso foi muito bacana, porque a gente conseguiu o título, né? Fomos campeões sul-americanos, ganhamos o melhor atleta no masculino, o melhor atleta no feminino. No segundo dia de competições, nós já tínhamos uma medalha que ninguém iria superar a gente, então foi muito bacana, foi uma experiência legal, e a gente mantém todos os grupos das viagens. E essa viagem, a gente ainda mantém o grupo de WhatsApp, a gente se comunica, a gente parabeniza, a gente troca informações a cada dia, porque nos tornamos, sim, uma família. As reuniões são super importantes, então toda ação que nós estamos fazendo, a gente está fazendo a reunião, estamos fazendo as reuniões para poder falar com os atletas, para poder unir os atletas. As reuniões são diárias, né? A gente tem todos os dias reuniões, todo dia a gente tem uma dinâmica para explicar, né? Por quê? Porque a gente tem todo um procedimento. Então, o procedimento de avaliação passa pelo doutor Blanco, do doutor Blanco vem para mim, depois vai para o Jorginho, e a gente vai se ajudando. Então, existe todo um procedimento que o atleta ele precisa ter ciência disso, da importância, né? Aqui também a gente fala muito de motivação, onde a gente falava muito que eles seriam os futuros das águas abertas, né? E que a gente esperava vê-los aí na Olimpíada,
E hoje a gente já está tendo esse resultado, a gente já tem vários atletas na seleção principal, né? Então a gente pôde analisar tudo que a gente queria analisar, a gente pôde analisar, mas foi um momento muito difícil, porque era vários testes, várias máscaras, vários procedimentos, treinamentos com horário marcado, então não era o horário aberto para você treinar a hora que você queria, a gente tinha um horário predeterminado para ir treinar, né? E só tinha aquele horário, porque eram divididos com todas as seleções devido aos procedimentos de Covid. Então, a gente apresentou os técnicos, cada um membro falava das suas avaliações e o que pretendia fazer. E os atletas, obviamente, eles perguntavam alguma coisa. Então, foi muito bacana esse momento das reuniões. A alimentação, né? Então, nós ficamos no Sul-Americano hospedado no Círculo Militar de Lima, no Peru, e lá a gente almoçava, jantava, tomava café, tudo lá. Né? Então, em alguns momentos, a gente viu que a alimentação não era uma quantidade legal para os atletas, então a gente procurava providenciar. A gente observava o que cada um comia, né? A quantidade, a qualidade, procedimento, né? A disciplina. A gente orientava, a gente conversava muito sobre a hidratação, né? O Jorginho todo dia perguntava no café da manhã como é que estava a cor da urina, e todos já entraram já nessa de dizer, de avaliar, de observar, de conversar. Nós tínhamos diálogo tanto geral como individual, então alguns atletas precisavam de uma conversa melhor, e isso foi muito bacana. Então, a alimentação do Peru, ela não foi igual à alimentação de Nema, né? Em Nema já foi muito diferente. Nós estávamos no nosso país, nós tínhamos várias opções de alimentação, a gente estava no nosso hotel, então, assim, foi muito bacana em Nema, né? Então, a gente, apesar disso, a gente pôde observar, né? Quem come o quê, tal, por quê? Porque a nossa função da multidisciplinar é observar, avaliar e orientar, né? Então, automaticamente, tudo que a gente observou, a gente ainda vai estar passando para o doutor Moisés, da alimentação, o que a gente observou, doutor José Nilton, o que a gente observou, com todas as planilhas, e com isso a gente vai traçar um trabalho em conjunto. Né? Nós estamos apenas na terceira ação, vamos agora para a quarta ação aqui em Fortaleza. E as avaliações são várias, né? Como vocês vão ver adiante. Então, a gente vai ter avaliação de treinamento, feito pelo Dr. Blanco, que a gente detectou um monte de coisa. Então, ao mesmo tempo que tem atletas que mantêm um padrão de lactato de treinamento tranquilo, a gente chegou a ter atleta fazendo 16, né, em uma série de 6 de 50. Então, a gente pega essas informações para tentar dialogar com o atleta, com os pais, com os técnicos, para que possa observar como que está. Né? A gente escutou muito o doutor Blanco falando no primeiro dia sobre as nomenclaturas, A1, A2, A3, né, tal. Então, é importante isso, porque a gente tem orientado. Muitas vezes, o atleta ele vem nadando forte, e, ao se aproximar da chegada, ele diminui a virada, né? Ele diminui a velocidade. E aí, diminuindo a velocidade, automaticamente a gente não consegue ter uma avaliação final de lactato, tal, legal, fidedigna. Então, a gente orienta para que, mesmo estando na frente ou atrás, cheguem forte. Né? E isso tem dado resultado, que a gente tem feito os testes aí muito bacana. Também o Jorginho, ele faz alguns trabalhos antes e depois, que são super importantes, porque o atleta ele começa a trabalhar. A gente tem observado que os atletas não aquecem muito fora d'água, né? Então, isso poderá ocasionar algum problema durante o desenvolvimento da prova. Né? Então, a gente tem todo esse material, e adquirimos mais material, agora a gente tem mais uma balança de bioimpedância, ganhamos 3 lactímetros, mas nós também já tínhamos 2 lactímetros, um que está com o Dr. Blanco e um que está comigo, glicosímetros nós temos, e a gente pôde escutar aí, na semana passada,
os treinadores da América do Sul falando da dificuldade em comprar a lanceta, né? Então, nós temos todo esse material, o Sejão já comprou tudo com o dinheiro do fundo das maratonas aquáticas. Então, a gente está adquirindo material, temos material para fazer nossas avaliações, e isso é muito bacana, porque a gente vai dialogando. Então, a nossa planilha, ela está ficando muito grande, porque vocês vão ver aí algumas coisas que eu venho fazendo, né? E que o Dr. Blanco já falou o que ele fez, o Jorginho já falou o que ele fez, o Glauber já falou o que ele fez, e aí só vai crescendo, né? Só vai crescendo essas ações. E aí, a gente teve essas 3 ações, né? Sul-Americano de Lima, no Peru, como eu falei, foi uma prova da temperatura. A gente viu a necessidade dos nossos atletas trabalharem mais com roupa de neoprene, né? Com roupa de borracha, porque dificulta muito, né? Dificulta muito a mobilidade. Então, a gente vê que alguns atletas eles têm dificuldade quando colocam a roupa de neoprene. Então, é importante colocar esse item no treinamento, mesmo porque muda a temperatura, muda tudo que o atleta livre ele não vai sentir tanto, né? Mas nós tivemos isso, todos foram obrigados a nadar com roupa de neoprene, todos nadaram na temperatura. Nós tivemos uma atleta que passou muito mal, né? Ela foi tirada da prova, e que o Fábio viu, falou, eu estava em cima, e automaticamente eu fui receber o atleta, mas assim, como a importância de ter o departamento médico. Porque assim que aconteceu, doutor Blanco já estava lá. E aí, em Nema, nós tivemos uma prova que quem foi em Nema viu que é uma piscina, né? O mar é uma piscina. Então, em Nema foi muito diferente. Porém, quando a gente for mostrar as análises aqui, vocês vão ver que muita coisa de Nema ficou muito parecido com o sul-americano. E que, como o Sérgio falou, se a seletiva do sul-americano fosse em Nema, 40% a 50% da seleção sairia de Inema, porque Inema mudou muita coisa, né? E João Pessoa, que foi uma ação que nós fizemos, onde nós iniciamos as avaliações, a qualificação dos alunos das universidades. Então, lá a gente começou a trabalhar os alunos das universidades, né, para que pudessem saber tudo que a gente está fazendo e que avaliasse os atletas. Pegamos 8 atletas da cidade, como nós estamos pegando 8 atletas aqui do Ceará, e fizemos as avaliações. E João Pessoa, eu tive total apoio aí da professora Valéria, né, que me levou lá no Clube Cabo Branco, na R1, né, abriram as portas para a gente, fizemos as avaliações, fizemos as palestras lá, e foi muito bacana, porque nós tivemos participação de vários treinadores, né, vários gestores, e isso foi muito bacana. E 8 atletas, né? Então, cada atleta que a gente avaliou, a gente começou a detectar um monte de coisa. Tipo, o atleta tinha uma facilidade numa avaliação, na outra ele tinha muita dificuldade. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é avaliar como equipe multidisciplinar, mas também está passando isso para os treinadores, para que possam observar melhor na periodização, conversar com os pais para levar o que a gente encontrou no nutricionista, no médico deles, para que possa desenvolver, porque a gente teve alguns problemas, tipo, atleta iniciando a competição, né, no sul-americano, a gente teve um atleta iniciando a competição com a glicose um pouco baixa. Então, o doutor Blanco, automaticamente, ao detectar isso, já fez os procedimentos com o atleta para que ele pudesse equilibrar essa glicose. Então, a gente observa isso, né, em alguns momentos, só que em alguns momentos, quando você está toda a equipe multidisciplinar, fica mais fácil. Mas em algumas ações, como João Pessoa, nós não fizemos glicose, nem fizemos lactato. Em Fortaleza, sim, a gente vai fazer a glicose e vai fazer lactato. Então, essas foram as 3 ações, e agora entra na 4ª, que vai ser Fortaleza. E aí, as ações da multidisciplinar. Né? Então, eu botei aqui, basicamente, o que eu vou fazer em Fortaleza, mas que é feito. Então, a gente tem aqui, no Sul-Americano, nós trabalhamos
com 6 homens e 6 mulheres. Fizemos antropometria e o somatotipo. Também fizemos, que eu não coloquei aqui, a parte de fisioterapia, todos os testes do Jorginho, foram vários. Então, no Sul-Americano, a gente pôde observar cada um. Né? O nosso quarto foi o laboratório, foi o local onde nós fizemos, sempre sobre as recomendações do COB, que nunca fazer só um profissional com um atleta, sempre tendo outra pessoa acompanhando, né? Fizemos peso inicial, peso final, fizemos temperatura inicial e temperatura final, frequência inicial e frequência final, e oximetria final, final, né? Inicial e final. Dermatografia, nós não fizemos e nem envergadura. Já em NEMA, nós trabalhamos com 7 masculino e 8 feminino. Por que isso? Porque muitas pessoas, eu botei o total de avaliações. Por quê? Porque alguns atletas eles chegam só para competir e faziam parte da ação, e alguns treinadores nos pediram, e como a gente estava fazendo esses testes, a gente conseguiu fazer esse teste de competição. Então, aqui você vai ter a parte de antropometria, como a gente vai ver, né? Antropometria e somatotipo. Em NEMA, nós fizemos 12. Na competição, já fizemos 15, né? Peso inicial, peso final, temperatura inicial, temperatura final, frequência inicial e final, e oximetria, nós fizemos 15. Dermatografia, nós fizemos 8, e a envergadura fizemos 12. Né? Então, foi bem bacana, porque lá nós estávamos... Aqui também, em NEMA, tem a parte que o Glauber fez, que é a parte lá da urina, né? E também do PSE, que foi muito bacana. Então, a gente já está orientando todos os atletas que passam pela ação, eles já saem com a noção de muitas coisas, né? E uma é de observar a sua urina, de ver sua hidratação. A gente marca colado quando a gente vê o cara, a pessoa sem estar reidratado, sem reidratar. Em João Pessoa, nós fizemos 7 masculino e 6 no feminino, né? Antropometria fizemos 8, que foram os 8 lá do clube da R2, Cabo Branco. Peso inicial, 13, final 13. Temperatura inicial, 13. Frequência inicial e final, 13. Oximetria inicial e final, 13. Dermatologia, fizemos 8. E a envergadura também fizemos 8. Então, essas foram todas as ações que nós fizemos. Nem sempre viaja todo mundo, né? Então, no Sul-Americano, nós tínhamos 3. Em NEMA, já trabalhamos com a entrada do Glauber e da doutora Viviane Motti. Então, hoje a gente tem 2 médicos na equipe. Em João Pessoa, eu fiquei só, né? Fui lá, fiz só. Em Fortaleza, a gente vai ter eu e o Michel e a doutora Viviane Motti, então vai ser bem bacana, e mais os 20 das universidades. Então, a gente trabalha sempre em conjunto e sempre passando, né? Passando as informações para todos da equipe disciplinar e para todos que queiram aprender. Então, dizendo que tudo que a gente tem, a gente disponibiliza para quem quiser as nossas planilhas, né? A gente orienta, quem quiser entra em contato e a gente orienta. O nosso trabalho é divulgar o máximo, deixar o mais transparente para todo mundo. Claro que dentro da parte ética, porque a gente não pode estar divulgando dados dos atletas, né? Isso não faz parte da ética. Então, a gente pode divulgar, sim, para os pais, para os treinadores, né, desses atletas, porque a gente faz as reuniões em conjunto, já fizemos várias reuniões, e foi muito bacana, né? Então, até hoje, a gente tem vários técnicos que entram em contato com a gente para perguntar, para dizer o que fez, o que a gente acha, e a gente vai conversando dentro do que a gente sabe, né? Então, vai dialogando. Basicamente é isso, como a gente forma, né? Em Fortaleza, aí, quem vier vai ver como a gente forma. A gente tem todo esse material, agora em quantidade maior, porque foi adquirido mais oxímetro, mais termômetro de teste, mais lactímetro, mais glicosímetro, mais material de consumo, né? Então, a gente tem tudo isso. Daqui, o mais caro é o coletor dermatoglífico, que ele custa em torno de 5 mil, mas também eu tenho o rolinho com a tinta, que custa R$500, R$600, e você consegue avaliar 20 mil atletas. Então, assim, se você quiser algo mais tecnológico, claro que é o coletor dermatoglífico, né? Que aí ele vai
da Kiwama, ele é mais sofisticado, né? Mesmo assim, ainda dá problema, né? Ainda dá problema. E nós temos as palestras, né? Que a gente sempre tenta passar para o maior número de pessoas, como os pais de atleta, como os treinadores, como os gestores, para que eles saibam o quanto a gente tem trabalhado. Então, a gente tem hoje uma gama de ações que a gente tem planejado para o segundo semestre e para já 2023. Né? Então, a gente sempre trabalha. Por quê? Porque todo o planejamento do COB, ele começa agora, ele começa a ser colocado agora, a partir do segundo semestre, a partir de agosto. E tudo que a gente fez, a gente precisa comprovar. Então, para o COB, ele quer resultado. Né? Ele quer resultado. Então, a gente faz várias atividades, várias ações, na qual a gente não foi contemplado financeiramente para realizar aquelas ações. Mas a gente faz um sistema de parceria. Como a gente sempre falou lá desde o início, a nossa intenção é trazer as universidades, as faculdades, para junto das federações, para que o técnico que não tenha condição de ter um psicólogo dentro da sua equipe, ele possa utilizar a universidade. Então, hoje aqui no Ceará, né, a gente já tem várias, né? Quarta-feira a gente vai estar... eu dei algumas entrevistas e muita gente já me procurou. Quarta-feira a gente vai estar no programa falando disso e já pedindo para trazer. E aí, consequentemente, se algum clube quiser, dentro desses locais, a gente vai estar intermediando, porque a gente tem o contato dessas pessoas que são os coordenadores das universidades. Então, a gente não tinha ninguém. Então, agora a gente já tem a Estácio, lá na Paraíba. Nós temos aqui no Ceará o IFCE, a Universidade Federal, a Estácio, né? São as 3 universidades. Temos outras universidades que queriam participar, mas a gente preferiu colocar essa porque são as que estão mais próximas da gente, né? Mas a gente vai abrir para mais, então nos procura que a gente vai estar indicando as pessoas certas. Então, a gente faz todas essas avaliações, como vocês estão vendo aí, na hora que eu estou fazendo a minha avaliação, o Jorginho vem me ajudar, o doutor Blanco vem me ajudar, as meninas vêm me ajudar, né? A Íbia, a Valéria, né? Alguns treinadores pediram para fazer a avaliação, então foi muito bacana na Inema, porque teve treinador pedindo para fazer a avaliação, e a gente fez a avaliação com eles, né? Então, e a gente descobriu que tinha professor, tinha treinador que em alguns testes estavam bem melhores do que os seus atletas, né? Então, foi muito bacana porque a gente experimenta, a gente troca, ao mesmo tempo que a gente está ali, a gente começa a se ajudar. Então, todo mundo se ajuda, né? Não existe essa de eu vou fazer só isso. Não, todo mundo se ajuda. E é esse espírito de família que tem nos trazido tanto sucesso aí nessa nossa caminhada. Peso, né? Então, nós notamos aí, essa foto aqui foi muito bacana, porque essa menina da Paraíba, ela é formada em educação física, essa que está em pé, e ela é nutricionista, então, na ação, ela foi a pessoa que teve mais atitude, então, imagina, ela é apta também, então, no dia da ação, a gente ficou sem 80%, 90% da nossa equipe que fez a qualificação, então, a gente teve que desenrolar com dois alunos que estavam lá, e eles fizeram perfeito, muito organizado, então foi bacana. Mas essa menina também, ela está terminando nutrição, e ela teve uma atitude muito bacana. Então, da mesma forma que a gente observa os atletas, a gente também está observando os profissionais na qual a gente pode contar. Então, essa menina vai ser uma excelente profissional porque ela tem atitude, então ela que ficou ali. Então, os professores da R1 também, a Paulinha, né, nos ajudaram aí muito, foi muito bacana. Então, no Sul-Americano, nós tivemos o peso inicial, que é o peso real deles, e no peso final, nós tivemos atletas que tiveram o mesmo peso, ou seja, a alimentação que foi dada, né? A gente fala alimentação, muita gente fala reidratação, mas ali você não dá só o líquido, você dá outras coisas. Então, termina sendo uma alimentação. Vai depender da tática de cada treinador. Mas nós tivemos atleta perdendo 2,3 kg, né? A média de peso do sul-americano foi de 500 gramas, né? Então, nós tivemos alguns problemas com a alimentação de atleta chegando com a glicose baixa, né? Então, isso, o doutor Blanco já resolveu de imediato para reduzir a glicose. Nós tivemos aí foi onde
eu queria falar. A gente tem alguns detalhes que muitas vezes os treinadores fazem, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa fácil. Você tem uma balança, você faz no seu treinamento, você começa a equilibrar isso daí, saber quanto que tem que dar, quanto que o cara vai perder, quanto que o cara vai ganhar, né? Então, nas nossas avaliações, a gente detectou várias coisas. E isso, como eu disse, depois a gente vai passar para a equipe multidisciplinar, para que a gente, quando a gente pegar, para analisar tudo isso daí. Já em NEMA, nós tivemos atleta que perdeu 100 gramas, como teve atleta que perdeu 1,8 kg, né? Então, em NEMA, como o Sérgio falou, foi a seleção que era terceiro e quarto lugares, né, na prova, o primeiro e segundo foram para o Sul-Americano, e NEMA era a seleção de terceiro e quarto. Mas muitos atletas nos surpreenderam. E isso foi muito bacana, por quê? Porque hoje a gente já não sabe quem vai classificar. A gente já não sabe quem vai classificar. Tem atletas que a gente vem monitorando, observando, e esses atletas vêm numa progressão muito grande. Então, de repente, é um atleta que ficou em sexto, que de repente esse atleta vai chegar e vai brigar pelos três aí. Então, a gente já tem observado, né? E isso é muito bom para a gente, porque a cada prova a gente vai no resultado, vai na filmagem, vai observar como está a técnica. Isso a gente tem feito em todas as competições. E NEMA, a gente já observou mais, né? Nós tivemos mais tempo de treinamento, e a gente pôde observar. Enquanto o doutor Blanco fazia alguns testes, a gente estava lá observando a parte biomecânica, analisando o resultado do doutor Blanco lá com o teste de lactato, com glicose, vendo por que aquele atleta estava gastando muita energia devido à técnica, devido a algum encurtamento, né? Então a gente ficava a todo momento dialogando, a equipe multidisciplinar dialogando na borda da piscina, acompanhando os treinamentos desses atletas, mesmo porque nem todos os atletas eles tinham treinador, então eles mandaram o treinamento e a gente foi fazer esse treinamento, dirigir esse treinamento e observar. Já em João Pessoa, né, peso real, nós tivemos atletas com o mesmo peso, terminando a prova com o mesmo peso, mas nós tivemos atletas perdendo 4 quilos. A média em João Pessoa foi uma média de 1 quilo. Né? Então, a média de todos os atletas que a gente avaliou, a média foi de 1 quilo nessa perda. Então, alguns casos a gente fica um pouco preocupado. Né? Preocupado. E NEMA e João Pessoa, a temperatura basicamente igual. Só que a dificuldade, João Pessoa, a dificuldade era maior do que NEMA. Né? NEMA era uma piscina, né? Muito bacana, a piscina, tudo tranquilo. Mas João Pessoa, a dificuldade era maior, né? A água era mais batida e esses atletas, para chegar onde estavam, ele tinha uma subidinha. O espaço era pequeno, mas eles tinham uma subidinha. Mas foi muito bacana que a gente pôde observar, né? Isso daqui a gente vai estar passando tudo para a Valéria, que é a treinadora de todos. E a temperatura, né? Então, a gente sabe que é importante essa temperatura, manter essa temperatura. Nós tivemos algumas variações, né? Sul-Americano, claro, a água estava muito gelada, então automaticamente enganavam muito, porque ao mesmo tempo que a gente achava que estava esquentando, estava esfriando, a água muito gelada, né? Nós entramos, a gente cumpriu uma promessa para eles, que se a gente fosse sul-americano, toda a equipe, toda multidisciplinar e a equipe técnica iria entrar na água, então nós entramos, né? Sem neoprene, doutor Blanco até nadou borboleta lá, então foi bem bacana, porque nós experimentamos o que eles experimentaram na prova. Então, a água era muito gelada, né? E muitas ondas. Zona de tsunami. Mas no Sul-Americano, nós tivemos a temperatura, né? A maior temperatura no inicial foi de 36,7 e a menor temperatura de inicial foi de 35,9. Já a temperatura final, nós tivemos a maior temperatura final de 33,7, caiu bastante, né? E a menor de 32,6. A média oscilou na inicial de 36,4 e na final de 33,4. Né? Então, isso foi o que a gente teve de temperatura dos atletas antes e depois da prova no Sul-Americano. Já em NEMA, a temperatura de início de prova foi 37,2, a maior, e a menor foi 35,2. Então,
INEMA, a gente teve atleta com a temperatura menor do que no sul-americano. Então, esses detalhes, tudo a gente vai observando. E a temperatura final, a maior temperatura final foi 36,7 e a menor foi 35,7. A média da superior, da inicial, foi 36,5 e a média da chegada foi de 36,2. Então, a gente vê que já muda essa temperatura. E Nema, eles não nadaram com neoprene, já nadaram sem neoprene, assim como em João Pessoa. Então, em João Pessoa, a maior temperatura de início foi 36,8 e a menor temperatura foi 35,9. Já a final, 36,8 e a menor temperatura de final foi 35,7. A média de início foi 36,4, então muito parecido com João Pessoa, com Inema, e a média de final foi 35,8. Então, a gente observa muito essa temperatura e como que está o atleta. Então, a gente, dentro das ações, como é que você está? Então, a pergunta, você está bem? A gente observa a respiração, a gente observa alguns detalhes até para que a gente possa... Porque eles saem da prova, eles vêm direto para a gente. Então, a gente orienta também isso, é importante, por isso que a gente tem todo um diálogo com eles, porque muitas vezes os pais, eles querem abraçar, beijar, conversar, e aí a gente tem todo um protocolo que a gente tem que usar do tempo de saída da prova até chegar à zona de avaliação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Tivemos alguns problemas no sul-americano em cima disso, né? Então, a gente tem orientado porque para ser o mais fidedigno possível das avaliações. E isso é muito bacana porque o atleta ele começa a se sentir. Como é que você está? Então, o atleta nos responde, né? Durante as avaliações, a gente vai sempre conversando com os atletas e vai observando, porque é um circuito. Então, ele passa pelo doutor Blanco, faz a glicose, a gente pega na saída, o lactato no final, passou pelo doutor Blanco, que ele vem para a nossa mesa para peso, aí vai já fazendo oximetria, temperatura de testa, e isso é muito bacana, porque é todo o circuito, né? Assim como a gente vai ter, como nós tivemos em todos, e vão ter aqui em Fortaleza. E a oximetria, né? Então, aqui em cima, aqui, vocês estão vendo nessa foto, foi nossa atleta, né? Nossa atleta que ela chegou passando mal, e aí a gente já chegou de pronto, né? Vocês vão ver o doutor Blanco aí, e logo em seguida chegou a equipe médica e todos os procedimentos, e aí a gente deixou o doutor Blanco com o atleta e voltamos para a nossa missão de prova. Então, na oximetria, nós tivemos no Sul-Americano a atleta iniciando com 99, né? A inicial 99, e a menor foi 89. A oximetria final também, a maior foi 99 e a menor também 89. E a média de oximetria foi 97, né? Tanto de início como final. E a gente sabe, né? Vocês estão vendo até aí um oxímetro, da importância dessa oximetria, né? Porque é através da oximetria que você vai ter todo o transporte de oxigenação. Então, se o atleta começa com essa fonte de transporte de oxigenação, com esse percentual mais baixo, a gente já pode ficar em alerta, porque essa oximetria baixa, quando você tem algumas nomenclaturas botam 89, é tranquilo, mas para um atleta que precisa oxigenar, que precisa, durante a prova, ele tem várias oscilações de ritmo de prova, ele precisa estar bem com a sua oximetria. Então, isso aí pode ser trabalhado no treinamento com um oxímetro que você tem de todos os preços, e nós temos vários, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, porque muitas vezes, né, nós tivemos alguns casos que a mesma baixa de oximetria final foi a baixa da oximetria inicial, foi final. E nós tivemos atleta que começou com oximetria baixa em relação ao seu final. Então, ele conseguiu metabolizar legal para terminar dentro da oximetria legal. Então, é aquele final de prova. A gente está vendo que as provas hoje são decididas na batida. A gente já teve várias provas decididas na batida. Então, o atleta, ele muda. A gente escuta muito, a maratona virou, final da prova virou uma prova de 100. Já em Nema, nós fomos muito parecidos na inicial, né? Com o sul-americano, 99, a maior, e a menor, 89. Porém, na final,
nós tivemos 99, né, a mais alta, e 92, a mais baixa. E aí é onde vem as nossas observações, né, para estar passando para o doutor Blanco, para a doutora Viviane Motti, para os demais da equipe disciplinar, para a gente pensar como ajudar esse atleta. E até observar esse atleta em outras provas, em outras avaliações. Por quê? Porque o mesmo atleta que saiu com 89, ele finalizou com 92. Então, nessa prova, o mesmo atleta que saiu com 89, ele finalizou com 92. E uma outra coincidência é que em João Pessoa também foi a mesma coisa. O mesmo atleta que saiu com 86, ele finalizou com 92. Então, esses atletas, a gente não pode dizer que... mas a gente pode observar em outro momento, a gente pode observar com outros testes, com outras avaliações da multidisciplinar, e ver como é que foi a glicose dele de saída, como é que foi o lactato dele de final de prova, porque isso nos preocupa, né? Então, INEMA, a média foi 97, 97, muito parecido com o sul-americano, então isso é muito bacana para a gente, porque acima de 90 a gente sabe que o cara está metabolizando legal, então ele tem um processo de transporte de oxigenação através das células vermelhas, muito bacana, então isso para a gente é muito legal. Já em João Pessoa, nós tivemos a menor saturação aí dentro da inicial, né, 86. A de saída também foi 99, mas a menor foi 86. Então, aí a gente sabe que existe uma variação entre 2%, tanto para menor como para maior. Então, esse 86 ele vai para 84 ou 88, mas mesmo assim ele está fora da curva que a gente precisa observar. Então, é um oxímetro de dedo que a gente coloca lá durante o atleta, quando ele sai, que ele faz o teste com o Dr. Blanco, a gente já está colocando o oxímetro de dedo para ver tanto a frequência como também a oximetria, e já outro já vem com o termômetro de testa para ver a temperatura. E aí, depois vai para peso, e aí a gente fecha todos os nossos testes na parte de oximetria. Na frequência cardíaca, a gente observa, a gente viu aí que alguns atletas, né, no sul-americano, eles já iniciaram com 119. E a menor frequência de partida foi 82 batimentos por minuto. Então, a gente viu aí que o atleta começando com 119 já é uma frequência um pouco mais alta, né? O sul-americano foi bem mais devido também à temperatura, né, à roupa, então pode ter ocasionado isso. Já a frequência final, a maior frequência foi 122 e a menor foi 73. Então, quando a gente vê um atleta chegando com a frequência 72, muitas vezes menor do que a saída, será que teve problema na zona lá do sul-americano? Eles tinham um período maior, uma distância maior do pórtico de chegada até chegar na gente. Então, a gente já começa a observar se teve algum problema disso aí e observar também que pode ter acontecido algo, né, com o atleta. A média foi de partida 97 e a de chegada, a média foi de 115 batimentos por minuto. Mas a gente sabe que tem todo esse problema lá da temperatura. Já em NEMA, a frequência de saída foi de 118 e a menor foi 65. Né? Então, esses atletas a gente está observando. E a frequência cardíaca final maior foi de 173, com chegada, né, a menor 123. Então, a média de partida foi 96 batimentos por minuto e a média de chegada foi na casa dos 120, né? 120, 121 até 128. Em João Pessoa foi muito parecido, né? Então, nós tivemos 115 partida mais alta e 82 batimentos a mais baixa de partida, a inicial, e a final de 156 e a menor 128, né? 128. A média de frequência cardíaca entre os nossos atletas na inicial foi de 98 e na final foi na casa dos 140, então uma prova onde eles forçaram um pouco mais, né? Talvez pela correnteza que estava lá em João Pessoa, né? Pela chegada, pela batida, a água lá era um pouco batida, mas muito bacana de se nadar. Então, a frequência cardíaca, a gente observou isso, né?
E aí a gente, como sempre, conversando com os atletas. A dermatografia, né, a gente tem observado aí a dermatografia, a gente descobriu alguns traumas na digital, alguns atletas, puxa, eu nunca vi isso, eu nunca sabia que eu tinha isso, né? É um estudo mais lento, porque a gente tem que observar, a nossa linha é a linha do Dr. José Fernandes, que é uma linha que a gente analisa mais detalhado, né? Existem outras linhas que você compra o programa, bota lá e já sai o resultado, mas como a gente sabe que as águas abertas é uma modalidade bem diferente, então bem diferente da natação, você vê atleta nadando crawl, atleta nadando peito, atleta nadando costas, você vê um atleta, você tem ondas, você tem correntezas, você tem temperatura, você tem profundidade, você tem uma série de coisas que você precisa estar observando. Então, a gente quer analisar essas características para saber se o cara tem predominância de velocidade, se o cara tem predominância de resistência, de força e tal, unir com as outras avaliações que a gente faz e discutir junto com a multidisciplinar para o futuro teste que a gente pretende fazer, né? Até com o AC3N3 e o ECA. Então, a gente fez isso, fizemos com alguns atletas, temos as digitais dele, de todos os dedos da mão. O problema que nós estávamos tendo era com a rolagem, né, o dedo rolado, mas a gente está resolvendo esse problema, mas mesmo assim foi muito bacana, né? Alguns membros fizeram esse teste com a gente também, e isso é muito bacana. E aí, a gente passa para a Ação Fortaleza. Então, a Ação Fortaleza, a gente tem trabalhado aqui, né? O Sérgio aí tem nos dado apoio para que a gente possa estar formalizando muitas coisas. E o nosso parceiro hoje é o Centro de Formação, né? CFO. Fizemos treinamentos lá, o CFO está liberando para no dia 24, né? Na sexta-feira, quem quiser ir treinar lá, de 8 da manhã até as 11h30, vai poder entrar. Claro que a gente vai estar colocando os procedimentos, crachá, que todos já receberam, eu acho, e com as vacinas em dia. Então, você tem que estar com as vacinas em dias para poder entrar lá no Centro de Formação Olímpica. E o Centro de Formação Olímpica é uma parceria que a gente está fazendo, né? A gente já trouxe o Luiz Fernando aqui, vamos levar o Sérgio lá no Centro de Formação Olímpica, e hoje o Centro de Formação Olímpica ele tem 288, pode alojar 288 pessoas, conseguimos um preço muito bacana para futuras ações como Training Camp, como quem quiser vir aqui no Ceará. Estamos montando uma sala de avaliação, temos 3 salas de trabalho físico, temos refeitório e temos a piscina, que é Mirta, né? Então, assim, estamos tendo aí, para quem quiser vir a Fortaleza, a partir do próximo mês, porque a cozinha vai estar já pronta, já com toda a parte de funcionamento da cozinha. Então, a gente tem aí um preço que foi fechado aí para o Luiz Fernando, em torno de 240 a diária, podendo utilizar de tudo isso com café da manhã, almoço e janta. Então, a gente está fechando essa parceria para quem quiser, né? E o COB, ele tem intenção de fazer algumas coisas aqui no Centro de Formação Olímpica, que eu não vou adiantar agora, mas que já está bem adiantado. Nós temos outro parceiro, que é o Ideal Clube, que, através do presidente, do vice-presidente, do professor Ricardo Ribeiro, que está aqui na sala, nos cedeu a sala lá para que a gente pudesse fazer todas as nossas ações da multidisciplinar na quinta-feira e na sexta-feira. Então, nós estaremos fazendo no Ideal Clube, né, que é ali perto da praia. Nós temos o Instituto Federal, que eu sou professor de lá, então estou levando 4 alunos, né, alunos do departamento de Química, que são meus alunos, para que eles possam ver já esse negócio, essa parte dos biomarcadores. Estou levando também aluno da telemática, para que a gente possa ver aplicativos, inteligência artificial, como a gente pode montar isso para as águas abertas. Nós temos a Estácio, que está nos doando 10 alunos, então 10 alunos da Estácio estão com a gente lá nessa ação, na qualificação, e a Estácio é parceiro da CBDA, todo mundo sabe. Nós temos a universidade, e que inclusive as bolsas
já estão abertas, as bolsas para quem quiser estudar na Estácio já estão abertas, já saiu o edital, né? E nós temos a Universidade Federal, que orienta 6 alunos de lá da Universidade Estadual, eu oriento 6 alunos do curso de Educação Física, e esses alunos estarão comigo, conosco nessa ação, trabalhando em toda a qualificação e em todas as avaliações. E a federação, né? A Federação de Desportos Aquáticos, que é a nossa líder aqui no estado, né? Então, todos aqui são os nossos parceiros nessa ação Fortaleza. A nossa programação no dia 23, no Ideal Clube, às 14 horas, abertura. Então, o treinador que quiser participar, quiser levar o atleta, pode. Mas às 14h30 a gente começa a qualificação com os alunos das universidades. Então, a gente vai ter aí 20 pessoas que já sairão aptas, porque é todo em loco, eles que fazem as avaliações, a gente vai orientando, eu e o Michel, né? O professor Michel vai estar comigo nessas avaliações. E aí os clubes já têm aí 20 pessoas já aptas para poder ajudar nessas avaliações, né? Às 15 horas a gente inicia, são 4 atletas no primeiro dia e 4 atletas no segundo dia. Nós temos também atletas convidados, então muitas vezes o treinador de algum atleta que já participou pela ação, ele pede a gente para fazer as avaliações, refazer as avaliações, e a gente, com certeza, a gente já aceita, né? Já chama para vir fazer as avaliações. Por isso que são 4 de cada 4 e 4 do estado. No dia 24, às 14 horas, a gente começa a qualificação, mais cedo, né? 15 horas, início das avaliações, mesma quantidade. E às 17h30, a gente tem a palestra para atletas, pais, gestores e técnicos. Então, quem quiser, chama todo mundo, vai lá e participa, vê o que a gente está fazendo, escuta o Sérgio, me escuta. E o que a gente quer é estar passando para que todos saibam tudo o que a gente está fazendo. Então, a gente trabalha de uma forma bem transparente. E aí, no dia 25, a gente vai estar às 6 horas da manhã com nosso setor lá armado, onde a gente vai fazer a glicose. Então, a gente vai fazer a glicose dos atletas que já participaram da ação, né? Glicose de início, depois o lactato, na chegada, e todos os testes de avaliação, que é peso, altura, oximetria. Então, todos esses atletas. Então, aqui, nessa prova, os 4 atletas do estado do Ceará e os 8 atletas do estado do Ceará, eles irão fazer todas essas avaliações de prova. Então, a gente vai estar passando para os treinadores tudo que eles fizerem. Só não o lactato, a gente vai estar trabalhando com o pessoal que já participou das ações. Essa é o nosso plano de trabalho aqui na Ação Fortaleza. E aí a gente completa essa segunda ação dentro desse sistema. E o futuro, né? Então, nós temos agora aí o segundo Fórum de Gestão e Governança de Águas Abertas, que foi muito bacana ano passado. Esse ano vai ser só uma manhã, onde a gente vai ter a fala do nosso presidente, ele vai falar da gestão dele. Depois a gente vai ter a fala do nosso vice-presidente, né? O presidente Luiz Fernando, vice-presidente Cordani, Renato Cordani, que foi o excelente nadador de peito, onde ele vai falar dessa parte de gestão tal. Depois vai falar o nosso diretor de Águas Abertas, o professor Sérgio, que ele vai falar de tudo que ele faz, né? Que é muita coisa, está negociando a todo momento. Ele não dorme, né? Então, toda noite ele está botando lá, e quando a gente vê 2, 3 horas da manhã. E, finalizando, o professor Adriano Loureiro, do CFO, onde ele vai estar falando tudo, ele vai falar, vai mostrar o CFO, ele vai falar das possibilidades. Então, a gente tem feito esse canal de parceria, né? Ideal agora já está fechou com a gente, já conversou com a gente, com o Luiz Fernando, a gente foi lá. Fui a primeira vez lá com o Michel, depois a gente foi lá com o Luiz Fernando, agora eu vou estar levando lá o Sérgio, e isso vai ser muito bacana. E o nosso primeiro congresso científico das Águas Abertas, né? Então, nós já temos dados, a gente vai ter o pessoal da multidisciplinar, doutora Luara, doutor Zé Nilton, doutor Blanco, a gente vai ter toda esses professores falando no encontro científico de uma forma mais aprofundada. Já temos aí pessoas de fora do país se colocando à disposição, como o doutor Zaca, lá da Universidade do Porto, gaúcho, mas que mora lá na Universidade do Porto, é professor da Universidade do Porto, então ele já pediu para falar também sobre nosso parceiro, então vai falar sobre
todos os exercícios que ele faz lá, todos os testes que ele faz lá na Universidade do Porto, né? E também a gente vai ter a parte acadêmica, né? Então, no primeiro dia vai ser só os profissionais da multidisciplinar, mais alguns convidados, e na segunda parte a gente vai estar expondo aí, que a gente vai estar recebendo trabalhos, a gente já tem alguns trabalhos, né, inclusive aqui do Ceará, muito bacana, onde nós vamos chamar esses alunos para apresentar trabalhos específicos das águas abertas. Então, a gente não vai receber trabalhos que não sejam de águas abertas. A gente precisa sedimentar as águas abertas. Então, tudo que a gente fizer vai ser direcionado às águas abertas. Então, a gente vai ter 5 dias de pesquisa, que vai ser a fisiologia, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição e a biomecânica. Então, os alunos podem escrever em cima, né? Então, a gente já tem trabalho aqui no Ceará, que a gente viu aí já um aluno já expondo. Então, esse trabalho já pode vir para ser apresentado para a gente poder selecionar os 10 melhores trabalhos para poder apresentar no dia do congresso dos alunos, né? Então, vai ser muito bacana, porque a gente vai começar a ter esse trabalho. Ulisses, a gente vai disponibilizar os dados para que os alunos possam... Não, a gente não vai... Esses dados são estritamente da CBDA e os dados são estritamente dos atletas, né? Bem como seu técnico e seus genitores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a gente vai ter muitos trabalhos bacanas. E também, né, a gente pretende lançar um livro. Já tem 2 instituições, né, a minha, aqui, o UFCE, que já tem agora a editora, foi inaugurada a editora, então, quarta-feira passada eu já tive uma reunião com o UFCE e com outro órgão que também tem, um órgão público que também tem disponibilidade de fazer os livros, então os dois já estão já bem encaminhados, então a gente vai estar pegando todo mundo da multidisciplinar, conversando com a multidisciplinar se quer escrever um capítulo, e vamos escrever um capítulo, e vamos ter o nosso manual dentro desse livro, porque apesar da CBDA, né, as águas abertas, ela já tem um manual, mas o manual é mais técnico, é mais de regras. Agora a gente vai ter um manual de conduta, né, de trabalho, de direcionamento. Então, além do capítulo onde cada membro da multidisciplinar vai estar desenvolvendo, né, eu já comecei a escrever o projeto para apresentar para a equipe do Conselho Consultivo, a gente também vai ter a organização, né, que aí o Conselho Consultivo vai estar como organizador desse livro, né? Então vai ser muito bacana, porque se for por essas 2 entidades, os livros não são vendidos, né? Eles são doados, eles são distribuídos, como a gente tem vários livros aqui que a gente fez pela Rede SEDES. Então, essa e outros projetos que eu não posso falar agora, mas que a gente tem trabalhado todos os dias buscando o bem das águas abertas. E estamos muito felizes, muito motivados. Todos que fazem parte desse grupo do Sérgio, da equipe de águas abertas, estamos muito motivados para trabalhar, e com isso a gente desenvolver o nosso trabalho. Então, eu gosto muito dessa foto, porque essa foto foi a nossa família. E aqui embaixo eu boto aí a onda que pegou a nossa atleta, que essa atleta a gente estava muito preocupado em ela passar do ponto e não se alimentar. Mas, graças a Deus, ela conseguiu chegar na zona de alimentação. Mas essa onda era muito louca. O Sérgio, quando viu, ele já ficou falando lá comigo, né, pelo WhatsApp, que estava preocupado, porque na filmagem mostrava. Então, esses são os meus contatos. Estou aberto a dialogar com vocês, estou aberto a ajudar quem precisar, dentro do possível, dentro da minha disponibilidade de tempo, mas a nossa função é passar, né? Quem quiser os protocolos, né? Que Ulisses, eu queria a planilha lá, como tu faz aqui e tal. Então, as planilhas a gente pode passar, a gente pode orientar individualmente depois, pode dialogar, né? Que todo mundo é experiente, todos vocês. Não existe, como eu escutei lá, eu sou novo, não, é bacana, a gente quer os novinhos também. Então, a gente tem também as pessoas que já têm mais tempo, que também podem ajudar. E a gente trabalha escutando o que vocês dizem, para que a gente possa transformar em projeto e estar fazendo o melhor para as águas abertas. E tenho certeza que
a gente vai conseguir muita coisa. Então, eu agradeço, né? Gratidão. Se cuidem, que essa Covid não acabou. E estamos aqui. Forte abraço. Muito obrigada, professor Ulisses, por sua explanação, suas explicações e esclarecimentos, principalmente com relação às nossas ações, né? É muito importante para que as pessoas fiquem sabendo, né, o que nós estamos fazendo em prol das águas abertas. Podem fazer perguntas. Professor Gabriel Fragomeni, pode abrir o áudio. Sim. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Gabriela. Não, eu fiquei interessado ali, né, em enviar trabalhos, né, para os fóruns, o fórum de gestores, o fórum científico, né? Eu queria saber a forma aí de envio, como é que vai ser recebido. A gente vai tá mandando isso para, a gente vai expor isso para todo mundo, né? Toda a regulamentação dos trabalhos, como que a gente vai receber, períodos, como que vai ser analisado para se colocar no fórum. As pessoas que vão palestrar, a gente já tem vários, mas os alunos a gente vai estar fazendo tudo isso aí, porque tudo é um trabalho conjunto. Então, agora a gente está vendo datas, né? A gente está formalizando datas, a gente faz muitas ações, então a gente precisa de datas para não coincidir com competições. Então, assim, a gente já havia falado isso aí com o Monteirinho antes. Acho que o Ulisses caiu, Acho né? que travou. É. Vamos aguardar só Né? um pouquinho. Porque nós seguimos sempre o que o COB lá nos orienta. Então, vai ser disponibilizado isso com antecedência para que tenham tempo de organizar seus trabalhos e nos enviar. Ok? Já respondi? Ok. Não é ficar atento aí, às vezes sai num boletim, alguma coisa assim, né? Nos A grupos gente vai aí. estar disponibilizando em tudo, boletim, todos os nossos apps, da mesma forma que o Sérgio coloca em tudo aí, então a gente vai estar disponibilizando. E vai ser com tempo hábil para que todo mundo possa se prontificar. Perfeito, obrigado. Professor Paulo Roberto, pode abrir o áudio. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio Blanco, Cláudia, sou Antônio. Eu vou direto, né? Eu conheço já o trabalho do Dr. Fernandes bem no início do trabalho dele, quando ele começou a fazer o doutorado dele de dermatologia. E meu questionamento até anotei, né, para não perder muito, vai de encontro assim ao tipo do parâmetro, né? Vocês entraram para fazer o trabalho dentro das águas abertas, assim como o próprio Zé Fernandes já comentou em várias palestras e cursos que ele já deu, que precisava de ter uma gama muito grande de dados para que você possa delinear um perfil, né? E é isso que eu quero lhe perguntar. Vocês estão catalogando, iniciando, fazendo esse tipo de perfil, porque as faixas etárias são diferenciadas, né? E em que base vocês estão se propondo a fazer esse tipo de coleta? Porque eu olhei que vocês fizeram já no Sul-Americano, fizeram na Bahia, né? Fizeram em João Pessoa, eu não tive o prazer de estar presente, né? Não fui ao local, né, por outras questões, mas é uma coisa que me interessa, porque eu tive na universidade, o Zé Fernandes esteve várias vezes lá na Católica, fazendo esse tipo de palestras, e só não segui muito, porque eu tinha outras ações dentro da universidade e não cheguei a trabalhar com isso, apesar que ele me pediu muito para fazer dentro da natação, mas naquela época eu não tinha mínima condição, né? Então, é esse meu parâmetro, tá, do professor, como é que vocês estão catalogando isso, como é que está sendo o perfil, para que você possa dar o lado fidedigno do trabalho que vocês estão fazendo em termos de parâmetros, se aquele atleta tá legal, tá bem, né? O atleta futuro, não o atleta que estão aqui. Os atletas que estão fazendo são, vamos dizer assim, os que estão sendo cobaia, vamos dizer assim, certo?
vai vir os próximos, para vocês terem um parâmetro de dermatografia, né? E você comentou que detectou rachaduras, né, nas linhas, né? Mas isso não pode ter sido pelo fato do dedo do atleta ter algum problema, ter algum tipo de rachadura? Beleza, professor Paulo Roberto. É isso, a gente está investigando. Então, a gente vai, como você disse, a gente não pode, com um teste, dizer que o atleta é A, ou B ou C. A gente vai ter que ter vários parâmetros para que a gente possa ter algo mais concreto nesse perfil. Por isso que a gente traçou a equipe multidisciplinar do perfil, que aí a gente está traçando não só uma linha, mas várias. Então, dentro da psicologia, vários itens para a gente analisar, dentro da biomecânica, vários itens para a gente analisar, dentro da área médica, vários itens para a gente analisar. Então, são vários que a gente vai analisar. O que a gente tem hoje são dados que a gente não tinha. Então, a gente tem tudo isso que a gente não tinha. E o diálogo, quando a gente vai apresentar isso para o pai, para o treinador, o diálogo é muito importante. Porque, às vezes, eu vejo uma coisa que está aqui, no que a gente detectou, mas o técnico ele já vê outro no dia a dia. Né? O atleta já vê de outra forma. Então, a gente tem que ter vários parâmetros. Não vai ser só com esses parâmetros. A cada vez que a gente avalia, a gente vê aí cada membro da multidisciplinar já vindo com mais ideias. Então, por exemplo, para que eu possa detectar, até na parte da dermatografia, a gente também pode trabalhar com ECA, com AC3N3, que são enzimas que vão te dar mais subsídio. Então, não é só um, mas a gente precisava iniciar. Então, hoje a gente tem uma planilha que ela está ficando muito grande. Então, hoje a gente tem um banco de dados. A gente pode dizer que a gente tem um banco de dados. Hoje a gente pode apresentar esse case no workshop do COB. Né? A gente participou ano passado do workshop do COB, onde a gente não tinha dados, assim, a gente não tinha muitos dados para falar. Esse ano, a gente já tem o que falar, porque nós temos muitos dados. E agora, para esse congresso científico, o que a gente quer é fazer com que trabalhe pesquisa. Né? Então, você tem ali um monte de ações que você tem dentro do seu treinamento, mas que muitas vezes passa despercebido. A gente escutou muito treinadores falando assim, eu sei a velocidade média do meu atleta de final de prova. Só que a velocidade média de final de prova, muitas vezes não é a realidade do que acontece dentro da prova. Né? A prova, muitas vezes você faz uma parte mais forte, mais lenta, e aí muitas vezes você chega fraco, e aí quando a gente vai ver o lactato não está dentro do padrão que a gente quer, então a gente está num processo de conscientização de todo mundo para, sim, trazer, né? E a equipe de perfil está trabalhando. Então, a gente está desenvolvendo, não é fácil, porque as águas abertas é algo diferente, a natação você está ali nadando sozinho, as águas abertas ela é bem diferente, né? A gente tem táticas dentro de prova, nós tivemos isso no Peru, uma atleta nossa, a Cibele, as duas atletas do Equador, elas fizeram tática durante a prova quase toda em cima da atleta, então ela não conseguia impor o seu ritmo. Então, na última Cada volta... prova é uma prova, né? Cada prova é uma prova. Então, cada prova a gente tem que analisar. Mas existem alguns parâmetros que, quando a gente for reavaliar esses atletas, a gente vai ver, opa, em tal competição era parecido e ele continuou com essa oximetria baixa. Então, é algo para a gente ir dialogando. Então, a gente está aprendendo também, porque a gente está trabalhando, mas hoje a gente tem dados. Então, hoje a gente já conhece os nossos atletas, né? A gente já se conhece, quem é Loureiro, a gente já sabe como é que é, a gente já sabe quem é Cibele, a gente já sabe quem é quem e tal, porque a gente tem dados. E a gente já começou a reavaliar esses atletas. Então, hoje a gente já tem dados de reavaliação. Tá? Então, é um caminho árduo, mas nós estamos aqui para crescer junto. Ok, professor? Mais alguma pergunta? Boa noite. Queria fazer uma pergunta. Sim. Boa noite, professor Ulisses. Boa Aqui é noite, Joel. Joel. Beleza. Eu queria saber o seguinte, beleza? Eu queria saber o seguinte: as taxas que o senhor mostrou aí de batimento cardíaco antes e depois da prova, oximetria, se houve relação também com o trabalho da professora de Luana, da psicóloga Luana, porque alguns atletas, devido à ansiedade, né? Ele pode ter essa variação antes da prova
desses níveis de oximetria e de batimento cardíaco. Perfeito, Joel. Como eu disse, tudo que a gente montou nessa planilha foi baseado no que a gente escutou. Então, nós tivemos, antes de a gente ter essa equipe multidisciplinar, nós tivemos um trabalho iniciado lá com o doutor Zé Nilton, doutor Blanco, doutora Luara, e a gente tem dialogado muito. Então, tudo que a gente faz é dialogando. Então, nós tivemos casos de atleta, principalmente quando o atleta nada os 5, né? Em algumas provas a gente conseguiu pegar as 2 provas, né? A do sábado e do domingo, e em alguma prova o atleta já começou aquela prova com uma frequência cardíaca muito alta. E quando nós estávamos dialogando com o treinador e com o atleta, ela já falou que naquele dia ela estava muito nervosa. Então, automaticamente, o treinador não sabia. Ele falou, vixe, tu não me falou nada. Então, tem algumas coisas que o atleta muitas vezes não fala para o treinador, mas nesse teste a gente consegue detectar e na hora de dialogar com o treinador, com o pai do treinador ou a treinadora, a gente, quando mostra, aí existe aquele diálogo, né? Então, o que a gente faz é para detectar. E tem sim. Tem com a doutora Luara, vai ter com o doutor José Nilton, porque ele já vai pegar esses dados e já vai analisar outros testes que a gente quer fazer. Tem com o doutor Blanco, porque a gente está sempre discutindo, conversando. Tem com o Jorginho, na fisioterapia, por quê? Porque a gente nota que alguns atletas são muito encurtados. Então, esse encurtamento, ele poderá, né? Ele quase certeza de ele entrar e atrapalhar um pouco a parte da biomecânica, que, consequentemente, você vai ter um gasto energético maior. Então, tudo isso daí a gente pode estar observando, né? A gente tem o Michel aí, que acompanha um atleta que a gente observou isso. Eu e o Jorginho, a gente acompanhou isso, né? E vai para lá. Vai para o preparador físico, vai para o treinador, para que ele vá desenvolver o trabalho no dia a dia. Nossa função é detectar, analisar e tentar dialogar com os profissionais que trabalham com aqueles atletas. Alguns professores não têm uma equipe multidisciplinar, então a gente sempre se coloca à disposição para estar mais próximo, né? Te respondi, Joel? Respondeu, mas assim, a pergunta não era tanto assim, se vocês dialogavam. Eu sei que dialoga, assim, se houve essa relação, se você conseguir identificar essa relação, assim, Luara, digamos, indicou que tem, sei lá, 5 atletas que têm problemas de ansiedade, aí foram esses 5 que tiveram Não, esse não. problema, não? A gente não viu, porque o número de atletas, os atletas que nós estamos trabalhando, ele muda muito. Não são aqueles atletas que desenvolveram o trabalho com a doutora Luara. O que a gente vai fazer agora, que a gente vai começar a observar, são quando nós estivermos no encontro com toda a equipe multidisciplinar na prova. Então, por exemplo, a gente tem agora os training camps, 2 training camps. Nesses training camps, sim, a gente já vai estar colocando já para os atletas já questionários específicos da psicologia em cima da ansiedade, em cima desses fatores que a gente já detectou e que a doutora Luara também já tem uma base em cima dos atletas que ela acompanhou e continua acompanhando até hoje, porque alguns atletas que saíram da ação, eles continuaram com a doutora Luara sendo acompanhado durante esse período fora da ação. Ok? Mas em breve, após o training camp, a gente vai ter dados já da doutora Luara em cima da ansiedade, em cima de tudo isso daí. Até agora, a gente não fez isso nesses 3 eventos. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tinha outra pergunta, é que ninguém perguntou. Essa questão da avaliação lá em Fortaleza, a gente pode se escalar para participar ou só quem for realmente convidado? Mas você, como treinador, se você quiser estar no dia lá observando, para a gente será um prazer. Né? Se você estiver aqui, será um prazer. É só me passar o nome, que será um prazer. Inclusive, a gente tem uma palestra que vai ser basicamente a mesma coisa, só falando mais da parte, eu e o Sérgio, e você pode participar, vai ser muito bacana, você vai estar lá, se você chegar aqui a tempo, Ulisses, eu cheguei, eu posso ir aí? Pode. E no dia da competição, você querendo estar observando, só que a gente vai estar mais reservado, porque como a gente tem protocolos, né, principalmente do lactato,
A gente não pode dispersar, mas se sinta à vontade. Com a palavra, nosso diretor de Águas Abertas, Sérgio Silva. Em primeiro lugar, boa noite a todos, aqueles que entraram aí. Tá? Olha, Iber, você quer conhecer? Quem me levou para conhecer ontem foi Joelho. Ele aí. Ó. Joelho, eu já apresentei aqui para multidisciplinar tudo aquilo que eu vi ontem. Eu sou um baiano, mas preguiçoso, está muito longe. Quando me fala uma coisa, eu já corro atrás. Eu não deixo para amanhã. Então, já mostrei o local que vocês me levaram para conhecer ontem, para a gente começar a fazer um trabalho, talvez, em cima disso. Sabe que não depende só de mim, mas tudo aquilo que eu falei com você ontem, eu já falei hoje aqui. Se dependesse de mim, eu já estaria usando ontem. Mas não depende de mim, eu tenho que correr atrás. Fico muito satisfeito em ver a preocupação de todo mundo preocupado com dados. Eu estou empolgadíssimo de ver isso, porque nós temos 2 medalhas olímpicas e uma equipe campeã que não teve um dado sequer anotado. Quando eu assumi, eu perguntei assim, quem tem dados? Quem tem? Quem pode me dar uma literatura que eu possa? O Canadá tem uma muito boa, mas é muito rígida. A França tem uma que é muito boa, mas ninguém usa. A Alemanha tem uma que é muito boa, mas não sei o quê. O americano só escreve, mas não faz. Mas você veja bem, você falou em um monte de nadadores, mas de países até que não têm atletas medalhistas e que já fez, e nós não fizemos nada. E eu me lembro daqueles que estavam na primeira coisa, nós vamos fazer o certo ou errado. Nós temos que escrever e anotar tudo. Tem que estar anotado tudo. Ainda existe uma resistência muito grande do treinador brasileiro em querer aceitar a ciência junto do treinamento. Ele acha que é só ele, que ele sabe tudo e que ele é o todo-poderoso. E isso dificulta e muito a gente a realizar determinado tipo de coisa. Então, nós passamos aqui, olha, vocês já me fizeram, eu fico aqui só anotando. A minha pranchetinha pequena está cheia de anotação. Vocês já perguntaram de psicologia, de fisiologia, de tudo. Todo mundo quer saber. Agora, todo mundo quer saber os dados. Como você vai chegar a isso aí? Porque Uno é exceção, não se estuda. Então, eu posso dizer a você que a Ana Marcela é Uno. Ou seja, podem até dizer, um de outro país, dizer assim, não, a Ana Marcela foi um aborto da sorte. A Poliana, agora vai aparecer um só daqui a 40 anos. Por quê? Porque não me deixaram nada para a gente seguir. Deveriam ter deixado para a gente coisas escritas, para agora a gente saber e seguir ali a linha. Uma, que é uma coisa... Tudo que estou falando aqui, eu digo a vocês que eu sou um treinador da antiga, mas que eu fico de vez em quando estudando. Eu não paro de querer saber as coisas. Nós temos 2 medalhas olímpicas, cada uma com um biotipo, cada uma com uma coisa, cada uma com um temperamento, cada uma com uma forma de reação. E não tem nada escrito, está na mão do treinador. Não, mas o treinador não dá nada a ninguém. Eles não passam nada. Eles não treinam junto, para um não ver o treino do outro. Então, nós temos que ter isso para servir de parâmetro, para poder, vocês que são novos treinadores, vocês, uma hora, ter alguma coisa para ir lá para ver, ó, aconteceu isso aqui.
Seria muito bom se a gente tivesse desses atletas tudo para a gente seguir agora, para a gente tentar uma nova Ana Marcela, uma nova Poliana. Seria muito bem, bom, mas nós não temos. Então, vamos correr atrás, vamos correr atrás. A única coisa que eu queria era ter a mesma verba que eles tiveram. Ai, se eu tivesse, eu queria somente ter 30% da verba que eles tiveram. Se eu tivesse 30% da verba que tiveram há 6, 8 anos atrás, eu ia dizer a vocês que nós estaríamos muito mais na frente. Mas não pode ser para um atleta só. Não pode ser para um treinador só. Nós temos que abrir tudo. Eu estou aqui acompanhando e eu vi quando o Paulo perguntou há pouco instante, já fez em João Pessoa e não soube. No dia que se foi para passar, eu tenho que passar para todo mundo. Tem que abrir para todo mundo. Tem que abrir para todo mundo. Para atleta, para pai, para treinador. E eu fui para lá para poder ver. Infelizmente, nós ainda temos aquele treinador que não passa, porque ele não quer que muitas vezes o atleta dele vá ouvir, que o pai vá ouvir o que a parte médica, o que a parte científica vai falar. Ele tem medo do que ele está fazendo está errado e depois o pai vir questionar. Então, ele prefere ele dinamitar a parte científica. Isso aí eu já sei, eu já conheço. O nutricionista eu sei mais do que ele. Ô, gente, será que você estudou tanto para saber mais do que o nutricionista, do que o endocrinologista, do que o fisioterapeuta? Ou então você é um super-homem para você saber mais do que todo mundo. É muito mais fácil se você captar dados de todo mundo e saber adequar o seu tipo de trabalho àqueles dados que você tem. É muito mais fácil, mas ainda temos dificuldade. Dificuldade por não querer aceitar, dificuldade por não ter condição de acompanhar, que é uma das coisas que mais me bateu com isso. Na minha época, eu não tinha nada, eu não tinha médico, eu não tinha nada, eu tinha que sair igual um doido. Quando eu notava que tinha alguma sobrecarga de trabalho, quem dava massagem era eu. Quem dava massagem era eu, não tinha massagista, não tinha nada, nada. Eu muitas vezes botava as meninas nem para fora, eu botava no banheiro, no chuveiro. Lá no meu clube tinha um chuveiro, um do lado do outro. Eu botava elas ali e dava massagem, porque você já sabe que ainda tem o perigo de você ter. E as coisas, muitas vezes, elas são diferentes. Eu tive uma equipe de mulher muito forte e meu melhor resultado foi com homem. Olha as coisas que são totalmente diferentes. Então, eu cheguei muitas vezes não se sabe, eu cheguei a fazer um pódio de 8 mulheres numa prova e botar 5. Só deixei 3 para os outros estados. 5 eram baianas. 5 eram baianas numa prova. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto. Então, ficou tudo. Mas o meu melhor resultado veio lá do homem, que todo mundo disse preto no nada. Todo mundo disse preto no nada. E ninguém me deu dados nenhum. E eu fui lá, ali me batendo, me bater. Ai, se eu tivesse uma equipe dessa. Agora, quando eu fui preparar Valério, eu não fiquei sozinho. Eu não tenho ninguém aqui. A doutora Viviane hoje está viajando, senão ela foi. A doutora Viviane, ela era como se fosse a tesoureira do meu projeto. Era ela que guardava o dinheiro todo para poder eu fazer. Então, tudo isso que vocês estão passando aqui hoje eu falei com o presidente do CREF aqui. Ele fez assim: você está querendo fazer um novo
novo trabalho que você fez na Olimpíada de 2000, 22 anos depois, eu digo, não, eu estou me batendo. Por que isso? Porque eu não tinha um fisiologista, eu fui na universidade e peguei o melhor aluno de fisiologia da universidade. O professor quase me mata porque eu não chamei ele. Chamei o aluno. Eu fui na parte de trabalho de musculação, fui pegar o melhor aluno e trouxe para junto de mim. Eu fui na outra, peguei o melhor, e fui trazendo tudo para o meu lado, igual como eu estou fazendo aqui, trazendo e botando ali do lado para a gente fazer o trabalho. E eles foram fazendo tudo, e eles iam fazendo. Eu posso dizer uma coisa a vocês, sinceramente, eu nunca furei um atleta para fazer lactato, nunca. Nunca furei. Eu pedia sempre alguém para furar, porque eu não posso ver sangue. Então, era sempre uma pessoa, mas alguns dados eu até discuto com o pessoal. Quando vieram fazer enema, eu disse, não, enema vocês vão ficar num lugar, porque se o sol bater no lactímetro, vai dar diferença. Antes de fazer, meça a temperatura da água, porque dá diferença. Porque eu tinha aquilo anotado, porque essa turma, ela foi fazendo comigo e eu fui anotando tudo. Era o professor Fábio, nadava, Viviane me dava suporte, o professor Rogério, que hoje é o presidente do CREF aqui, fazia toda a parte. Mas todos eles eram alunos trabalhando, e eu fui anotando. Então, quando eu assumi a Águas Abertas, eu perguntei aonde estão os dados. O doutor Branco me disse que eu entregava tudo para a CBDA. Agora, aonde estão? Ninguém me dá. Ninguém me dá, eu não consigo. Eu não consigo. Então, o que eu quero é deixar alguma coisa escrita para quem vier atrás ter facilidade. Uma coisa eu garanto, isso que você está fazendo nunca foi feito. Nunca foi feito. Façam. O certo ou errado, façam. Escrevam. Porque o errado de ontem pode dar margem a você fazer o certo no amanhã. Porque se você errar, você vai ter banco de dados, situações tal, que vai levar para você. Hoje se fala muito em balança, balança. Todo mundo fala em balança, balança, balança. Adquirimos um há pouco de bioimpedância. Ai, se eu tivesse balança de bioimpedância. Ai, meu Deus do céu, se eu tivesse. Sabe o que é que eu tinha? Botar a Valéria do meu lado e vamos para uma farmácia, sempre a mesma, para pesar ele. Porque nem balança eu tinha. Nem balança eu tinha. Então, Valério sabia que ele só nadava bem se ele tivesse abaixo de 80 quilos. Se ele tivesse acima, ele não nadava nada. Valério chegou a dar 4,8 de gordura. Ele não tinha nada de gordura, nada. Agora, eu tinha alguma coisa para isso, eu tinha que saber. Valério fazia tudo diferente dos outros. Vocês todos hoje fazem o trabalho de musculação primeiro, depois a água, não é assim que vocês fazem? Vocês primeiro trabalham fora da água, depois vocês trabalham dentro da água. Valério era ao contrário. Ele fazia água para depois fazer a musculação. Porque se ele fizesse a musculação, ele não fazia água depois. Ele estava morto. Então, era totalmente ao contrário. Agora, quem me disse isso? O tempo que eu fui pegando, eu anotava tudo e eu vinha chegar. Então, graças a Deus que hoje eu vejo que todo mundo quer anotar. Esse é o caminho certo. Anotem. Faça certo ou errado. Anotem. Botem tudo no papel. Um dia você vai ter. Eu fico empolgadíssimo quando eu vejo vocês montando séries. Um de 400, com 4 de 100, com não sei o que, com não sei o que lá, fracionando, variando as séries. Isso é a pior coisa que tem para o treinador, é saber variar a série.
Eu tenho treinadores aqui na minha frente, se eu estiver errado, diga, não, você está errado, você é um velho ultrapassado. Se você um dia tiver um cara que fizer uma série de 400 bem, você vai ficar doido para repetir essa série de novo, para ver se ele faz bem de novo. Você fica doido para repetir ela. E se você não tiver uma situação que você se domine, você vai e repete ela. Você vai e repete a mesma. E aí, se não der o que você está esperando, você acha que o seu trabalho não está sendo correto. Eu nunca tinha ouvido falar em programação de treino, em microciclo, macrociclo, não sei o quê. Aí um dia me chamaram para fazer. Os atletas entraram e eu tive que fazer a parte disso com o professor Marla, com o professor, não sei o que eu fui. Eu não sabia nada. E era perto de um carnaval. Eu gostava de ir para carnaval, fui diretor de bloco aqui em Salvador. Eu gostava de ir para o carnaval. Esse carnaval eu não vou. Peguei meu carro e me mandei para um lugarzinho aqui chamado Arembepe, onde na época só tinha índio. Hoje não, Arembepe está muito valorizado, mas só tinha índio. Fiquei lá e comecei a ler todas as apostilas que me mandaram, todas, para eu não passar vergonha na hora, para não saber o que perguntar ao doutor. Eu montei aquilo tudo e tudo. Aí montei o meu primeiro ciclo de trabalho. Foram 5 no Sul-Americano. 5, botei 5. Voltei lá e montei o segundo ciclo, achando, me lembro, me deitei assim, papel milimetrado, botei tudo, anotei tudo. Não deu nada certo, deu tudo errado. Deu tudo errado. Foi tudo errado. Aquilo foi a maior decepção. Eu me lembro, papel milimetrado, verde e amarelo, porque eram os atletas que foram campeão sul-americano. Foi a maior decepção. Porque você tem que, na minha concepção, o bom treinador faz 2 planejamentos. O que vem na cabeça e o que você está executando. Porque nem sempre o que você desenhou é o que você executa. É o menino que ficou doente, é a parte psicológica, é a família, teve um problema em casa, e aquilo tudo modifica. Então, só para finalizar, escrevam, peço a vocês, escrevam tudo. Não tenham vergonha, eu digo ao menino, não tenha vergonha de perguntar. Pergunte, porque muitas vezes, ao você perguntar, você está tirando a dúvida de 20, de 30 que estão na sala, que tem vergonha de perguntar, e você está servindo o papel de 30. Porque muitas vezes a gente tem. Eu me lembro que quando eu montei aqui um clube com meu pai, primeiro, depois eu, montamos um clube chamado Clube Olímpico de Natação. Um campeonato brasileiro, eu fui levantar para falar. Quem me conhece sabe, meu temperamento assim, calmo, mas não tem nada de calmo. Quando mexe no meu carro é diferente. Quando eu levantei, teve um treinador de um grande clube no Brasil que fez assim: sente, porque a sua cidade, Salvador, tem menos nadador do que meu clube. Então, você não tem a mínima condição. Aquilo eu guardei. Para um dia eu dizer a ele, meu clube botou mais no Sul-Americano do que o teu. O meu clube tem uma medalha olímpica e o teu não tem. Não, mas aquilo eu falei brincando. Mas brincando, quando tem 60, 70 pessoas na sala, isso não é brincadeira. Isso é para menosprezar o treinador novo que está chegando, para botar você no pé, para ele pisar em cima de você. Então, por isso que eu digo, escrevam. Qualquer coisa que vocês fizerem, vocês têm o meu WhatsApp.
está aberto. Aqui em Salvador foi aberto. Tá? Eu vi o Ulisses apresentar um dados aí agora, e talvez ele não se atinou para alguma coisa ainda. Campeonato Mundial Júnior já tem 4 atletas, tem 5. Mas os 4 que passaram por seletiva, 2 vêm da repescagem, como alguns pais falam, e 2 foram da principal. Ou seja, 2 estiveram no Sul-Americano e 2 eram para estar em NEMA. Não vou citar nome, mas 2. Olha, você vejam bem, os 2 novos botaram 2 velhos para fora. Os 2 que eram da repescagem já botou 2 para fora. É aquilo que, quando acabou, eu disse assim, ó, cuidado, porque a porta está aberta para entrar e a porta está aberta para sair. Aquele menino que viu o outro chegar lá vai querer derrubar ele agora. E a mesma coisa eu quero com os treinadores. Façam força, façam força, façam força. Trabalhe, estude, pergunte. Vai em cima. Tem muita coisa. Tem muita coisa errada. Quando eu fiz o primeiro projeto, que eu botei 71 meninos, teve treinador que nem comunicou a família. Saiu no boletim e nem comunicou. Tem estados que, mesmo o menino para fazer tudo gratuitamente, nem sequer botou o menino no projeto. Pediu para sair antes da hora. Tudo gratuitamente, tudo gratuitamente. Sabe por quê? Porque ele só acredita em 40 de 100, 30 de 200. Eles só acreditam nisso. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Iber, muito obrigado. Ulisses, muito obrigado. Doutor Branco, muito obrigado. Se puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Iber, deixa eu só finalizar com vocês. Eu vou pedir, eu perdi o contato com o argentino, eu estou 2 atrás dele. Por favor, fiquem atentos ao grupo, porque eu estou sem o contato do argentino que vai dar a palestra de amanhã para confirmar as coisas com ele. Então, por favor, a gente avisa vocês sobre a palestra ou não, porque eu não sei se alguma coisa com o celular dele, porque nem a fotozinha que tinha dele não está lá. E eu com o Marquinhos estamos desde 2 horas da tarde atrás para ver se a gente consegue falar com ele. Mas o mestre Branco, muito obrigado. Glauco, muito obrigado. Ulisses, muito obrigado. Jorginho não está aí. A doutora Viviane ontem passou comigo a tarde toda, conversando comigo, né? Estava lá, ela também estava, ela viu lá o local. Ela nadou, viu? Ela nadou lá no local. Ela sabe muito bem dar tudo. É por isso que é boa de ter uma pessoa que já nadou, viu, doutor? Para a gente, na hora, perguntar. É bom, serve para nos passar a informação. Então, eu sigo aqui, Ulisses, na coisa. Nesse grupo que nós fizemos, só tem 2 de cabelo branco. Sou eu e o doutor Branco. Então, o doutor Branco com mais experiência do que eu. Porque o doutor Branco, olha bem, eu saía de Salvador para o doutor Branco examinar meu atleta, meu sobrinho em Manaus. Porque eu ia buscar ciência, não tinha aqui, eu ia para Manaus para fazer teste lá. Porque eu queria. Mas você veja bem, ó, o meu sobrinho foi bom e foi parado pela ciência, viu, doutor? Eu não comentei ainda isso com o senhor. A ciência fez ele nadar bem, como a ciência fez ele parar. Porque uma determinada hora nós descobrimos que o coração dele, metade, recebia, por exemplo, 1 litro e só dava vazão a meio litro. Então, o batimento cardíaco do cara não subia, era lá embaixo. Tá?
Aí eu comecei a ficar preocupado com aquilo, preocupado, tome sério. Aí, primeiro fui lá para o Doutor Branco, depois vim para cá e vi um cara parar com 15 anos de idade, né? Isso tudo terrível passado. Então, a mesma ciência que fez ele ainda com 13 anos de idade nadar 1.500 na época, em 16,32, foi a mesma ciência que fez ele parar porque ele não dava mais. Então, sempre é bom. Sigam a ciência. E eu vou fazer tudo para deixar na mão de vocês a ciência. Vou fazer de tudo. Eu vou trabalhar, eu vou pedir. Minha casa não pode, porque minha mulher não deixa. Olha, se eu chegar aqui com 2 camisas, vocês me dão 2 camisas. Se eu chegar aqui com 2 camisas, ela fala assim, pode levar para dar para os outros. Hoje ela me disse assim, você vai tirar aquele saco de camisa ali quando? São as tuas camisas que eu tenho que levar para multidisciplinar. Ela já me perguntou quando eu vou tirar. Está ali o saco dela, 4 sacos cinza. Ela me perguntou quando eu vou tirar daqui. Porque aqui em casa, eu acho que alguma coisa machucou muito, porque eu não tenho quem falar com natação. Eu tenho que correr aqui para conversar com o Marquinhos, para ficar horas e horas conversando, porque eu não tenho muitas vezes com quem trocar ideias. Então, é assim que eu quero. Por favor, continue, gente. Eu estou pedindo a vocês, continuem seguindo a gente. Aí vocês vão dar força para eu pedir ao Doutor Branco, para eu pedir para o Ulisses, para eu pedir para a Ida, para eu pedir para a Valéria, para a gente trabalhando. Está aqui, Paulinho, João Pessoa, quando me apertou, eu fui, Paulinho, me dá o canal. Fui pedir lá a Caio Márcio. Se for para pedir, eu vou, eu não estou pedindo para mim. Eu vou pedir. Então, Joélio, se tiver, procura o Ulisses. Eu quero fazer isso, eu tenho uma menina. Você pode medir o lactato da menina? Doutor Branco vai... O Ulisses conversa com o Doutor Branco, vai pedir, Doutor Branco vai passar como quer. Doutor Branco, muitas vezes, não está em Fortaleza, mas o Ulisses vai passar os dados todos. Por exemplo, eu tenho um menino que vai fazer seletivo agora, doutor, que tem dupla nacionalidade, é francês. Eu tenho 6 anos que eu não vejo esse menino. Se ele entrar na seleção, é uma coisa nova que a gente vai ter que dar para o Doutor Branco. O Doutor Branco não tem dado nenhum dele. Então, nós temos que pegar para passar esses dados dele. O menino está vindo da França para nadar seletivo aqui em Fortaleza. Ele não mora no Brasil. Ele está vindo para nadar. Tá. Ele conversou comigo, ele fala português. Nessa semana ele me dizia assim, eu sei que tem Loureiro que nada muito bem, mas é 2 vagas. Eu estou correndo atrás da segunda. Ou seja, o cara está vindo com a intenção de tomar o lugar de alguém. E os pequenos que a gente não sabe, quem vai ficar 2007, 2008? Lá vem 4 novos aí, ó. Quem sabe? Quem sabe? Aqui tem uma menina nadando no interior da Bahia, nadando muito bem. Nós pegamos lá em Salvador, eu pedi ao Doutor Branco, ao Ulisses, deixa essa menina aqui, porque eu acho que essa menina tem futuro. Vamos botar. Ela foi lá, conseguiu ficar na mesma... Nada dela foi pago pela gente, mas ela conseguiu ficar no mesmo hotel, no grupo, trabalhando ali. Então, isso é que é importante. Então, muito obrigado. Volto a pedir muito obrigado a meu time, que me aguenta. Minha mulher me aguenta porque não tem jeito. Mas vocês me aguentam porque gostam de mim. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Noite. Boa Fiquem atentos ao grupo, viu? Fiquem atentos ao grupo.